Galera, o vídeo de hoje é um daqueles que vocês gostam, que não tem nada a ver com a área de dados, mas eu tenho certeza que vai agregar valor na sua vida pessoal e profissional. A história que eu vou te contar hoje, ela aconteceu lá na Inglaterra em 1954, lá na Universidade de Oxford, que você já deve ter ouvido falar. Nessa universidade eles tinham lá um campeonato e o desafio era basicamente ver quem conseguia correr em tempo recorde a distância de 1 milha, que dá aí mais ou menos 1,6 km. E o que acontece? Lá naquela época era impossível na cabeça das pessoas correr essa 1 milha em menos de 4 minutos. Era assim, humanamente impossível. Várias pessoas tinham tentado e ninguém tinha conseguido. Então, para aquelas pessoas, era impossível um ser humano correr toda aquela distância em menos de 4 minutos. Certo dia, um estudante de 25 anos chamado Roger Bannister resolveu tentar e ele se preparou muito bem para aquela corrida. E após muito preparo, ele finalmente conseguiu correr aquela 1 milha em 3 minutos e 59 e alguma coisa. Ou seja, quase 4 minutos, mas foi abaixo dos 4 minutos, que era humanamente impossível para aquelas pessoas daquela época. Mas não foi a história do Roger, o protagonista dessa história, que me fez trazer essa história aqui no canal para vocês. Foi basicamente o que aconteceu depois que é impressionante. Depois de correr nesse tempo recorde, o que tende a acontecer no Guinness, quando alguém bate um recorde, é terem outras pessoas do mundo tentando bater esse novo recorde. E o que aconteceu é o que é impressionante dessa história, que a gente pode tirar para as nossas carreiras. Depois dessa história, que foi lá em 1954, mais de 1.700 pessoas conseguiram quebrar o recorde. Ou seja, poucos meses depois que o Roger bateu o recorde abaixo de 4 minutos, uma outra pessoa foi lá e conseguiu quebrar o próprio recorde do Roger. Ficou ainda mais abaixo, chegando mais próximo ali dos 3 minutos. Então, depois do tempo, e aí se a gente conta aí, o número total até hoje foram de 1.755 pessoas que quebraram esse recorde depois do Roger. O que isso nos ensina? Então vamos lá, antes disso a gente tinha uma crença limitante, várias pessoas ali que estavam tentando correr e as pessoas estavam realmente ali competindo, tentando alcançar um recorde, elas tinham na cabeça delas que era impossível correr aquela 1 milha em menos de 4 minutos. Mas depois que bastou uma pessoa quebrar esse recorde, várias outras, quase 2.000 pessoas, conseguiram não só correr abaixo dos 4 minutos, mas bater um recorde do próprio Roger. Então, assim, bastou essa uma pessoa para mudar completamente a média, o tanto que as pessoas em geral conseguem alcançar para aquela tarefa específica. O que isso nos ensina? Quando a gente para pensar em carreira, está muito relacionado isso, tudo aqui, com as pessoas que a gente anda, com as influências que a gente tem. Ou seja, se você cresceu em um ambiente, ou trabalha com pessoas em um ambiente que pensam que migrar de carreira, ou que trabalhar com dados, ou trabalhar com qualquer coisa que seja aí que você tem objetivo de trabalhar, isso é impossível, ou é difícil demais, ou só alguns conseguem, ou você tem que nascer rico para conseguir, ou você tem que ser bom com exatas para conseguir, são várias crenças limitantes. Enquanto você andar com essas pessoas, enquanto você tiver essa mentalidade de que as coisas são impossíveis para você, mesmo sem perceber, e esse é o grande pega aí, essa é a grande armadilha, muitas vezes a gente não para pensar nisso, mas internamente a gente acha que essa migração ela é impossível. E eu não falo isso de boca para fora, isso aconteceu comigo em diversas fases da minha carreira. A mais pesada delas, e eu acho que para muita gente, o começo da carreira é realmente muito difícil, a gente tem aquela dúvida se a gente vai conseguir ou não, e para mim sempre foi muito difícil passar a entrevista de emprego. Eu posso contar algumas histórias aí que eu tenho até vergonha de contar, mas um dia eu posso compartilhar com vocês de coisas absurdas que eu falava ali na entrevista e obviamente não passava. Eu cheguei num ponto na minha vida que eu achei que eu não ia conseguir passar em empresa nenhuma. Eu tava ali na faculdade ainda e eu tava assim, tão desesperado que eu tava aplicando para vagas que não estavam relacionadas com a minha área. Eu tava tão desesperado para entrar numa empresa que eu cogitei em alguns momentos, eu falei o seguinte, cara, se eu não conseguir passar nos próximos 6 meses, eu vou começar a olhar concurso público, alguma coisa, sei lá, mais que tem um caminho diferente, porque eu estava basicamente desistindo de entrevistas de emprego. E a mesma coisa aconteceu também na época na migração aí para a área de dados. Eu tinha uma dificuldade também, eu tinha uma dificuldade de conectar aquilo tudo, eu olhava para aquelas pessoas que estavam programando, utilizando linguagens de programação no dia a dia, e eu achava que aquilo era muito difícil de passar nas entrevistas e tal. Mas internamente, o que me fez sobreviver nesse mercado foi saber o seguinte,
Talvez por sorte, assim, meu desafio era passar na entrevista. E eu sabia, cara, eu tô botando tanto esforço nisso, eu sei o quão difícil tá sendo conseguir essa oportunidade, que eu tenho certeza, a primeira pessoa que me der uma oportunidade nesse mercado, eu vou dar o meu máximo, eu vou aprender a matéria que for, eu só preciso dar chance, eu só preciso passar na empresa. E assim foi, e assim tem sido também nas migrações de carreira que eu fiz. Então eu acho que se você tem esse obstáculo na sua frente de migração de carreira, tem essa certeza interna, já que você tem tanta energia, tanta vontade de fazer essa migração, saiba que é simplesmente um obstáculo temporário. Você vai passar por isso e depois você vai dar seu máximo dentro daquela empresa, ou dentro daquela oportunidade, ou dentro de uma empresa que você abra aí. Você vai dar seu máximo e vai sim conseguir sobressair. Porque o segredo de quando a gente para pensar em carreira, eu sei que tem o que indica, tem sorte, tem, sei lá, você está no momento certo, com as pessoas certas ali naquele momento, mas eu tenho certeza de uma coisa, tem uma variável que é a força de vontade, determinação, persistência, que são pouquíssimas pessoas que têm no mundo de hoje. E nessa geração nova tá ficando cada vez mais difícil, as pessoas não têm muita paciência. Talvez não por culpa delas, mas olha como é que a rede social, as coisas funcionam em geral hoje em dia. Tudo é muito imediato, então imagina, a pessoa apostar ali numa carreira e se dedicar muito tempo ali para aprender matérias, aplicar para diferentes vagas, receber um monte de não, isso não é muito natural hoje em dia. Eu cresci assim numa geração que a gente assistia a televisão, a gente tinha que esperar passar ali o que tinha que passar. Então você esperava a semana inteira para passar um determinado desenho ali, ou algum filme. A geração anterior era pior ainda, não tinha acesso às vezes a livro, não tinha acesso à internet. Hoje não, tudo está muito fácil, e isso acaba deixando a nossa cabeça muito mais imediatista para essas coisas. Então se você mantém o foco, a persistência nessas coisas, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. E aí coloca na cabeça, se alguém conseguiu, se teve lá um Roger que conseguiu alcançar aquilo, você também consegue. E é isso que você tem que trazer para você. Se você convive com pessoas que já alcançaram esse objetivo que você tem, se você assiste conteúdo de pessoas que já alcançaram esse objetivo, você começa a tratar isso como normal. E aí é uma questão de tempo para você alcançar. Mais uma vez, eu não falo isso da boca para fora. Eu sou o cara que quase desisti da minha carreira algumas vezes, principalmente no início. Eu realmente cogitei mesmo assim desistir porque eu estava desesperado para conseguir alguma coisa e eu vi que aquilo não era para mim, passar a entrevista não era para mim. E foi essa sorte de começar a conviver com algumas pessoas que estavam passando. E eu falava, cara, assim, se essa pessoa passou, eu consigo também. Depois de passar um tempo conversando com a pessoa, você percebe que, assim, são pessoas boas, bons profissionais, mas às vezes não tem nada demais ali, não tem nada que eu não tenha. Talvez seja uma dedicação em alguma coisa extra que eu deveria fazer, eu deveria aprender alguma coisa nova ali sobre a entrevista de emprego. E aí eu comecei a perceber que a minha maior dificuldade era na dinâmica de grupo. Eu já tinha aprendido ali a pelo menos vender bem a parte do currículo, pelo menos assim, proporcionalmente ali para o resto das coisas, mas a dinâmica de grupo me matava e era muito artificial. Eu tinha dificuldade, eu era tímido, e aí quando eu tentei quebrar a timidez nesse ponto, o que começou a acontecer? Eu comecei a ficar artificial demais. Não sei se já participou de dinâmica de grupo, mas tem aquelas pessoas que ou não falam nada, que era meu perfil anterior, ou aquela pessoa que tenta falar demais, tenta ser a pessoa ali mais extrovertida do grupo, aí ela dá uma forçada de barra. Então, assim, por fazer de forma artificial, eu fui demais. Eu fui ali do cara tímido, calado, pro cara que falava demais nas entrevistas, e aí eu não passava, pior ainda, eu passava menos ainda. Eu ficava bem, criava até situações ali que, quando eu olho pra trás, eu fico com vergonha de falar elas. Mas depois de sair de um extremo a outro, eu finalmente encontrei o equilíbrio e passei na minha primeira vaga, que mudou completamente a minha carreira, porque me deu muito mais autoestima para aquilo que eu estava fazendo, e mudou completamente a minha percepção sobre isso. Naquela época, obviamente, é muito difícil conectar os pontos, mas olhando para trás, se eu não tivesse passado pelo nível super tímido, sem falar com ninguém, ao nível super extrovertido, forçado, e não tivesse recebido tantos nãos, não consigo nem lembrar quantos nãos eu recebi, mas só de dinâmica de grupo foram mais de 35 para 40 nãos que eu recebi, só pra você ter ideia. Então, assim, de entrevista, de mandar currículo e receber não, foi muito mais que isso. Eu apliquei para tudo que dava, inclusive foi por esse motivo também que eu comecei a ficar mais aberto
para aplicar para fora da minha cidade. Também mudou minha vida bastante. Mas enfim, ter passado por esses extremos me ajudou a chegar no equilíbrio. E aí, a notícia boa é que você não precisa passar nessas 35, 40 entrevistas, você precisa passar em uma. Ou seja, se a chance de você passar é de 1%, basta você aplicar para 100 vagas, e eu tenho certeza que você vai passar até antes disso, porque a gente tem a tendência de otimizar os nossos erros aí. O que a gente comete de erro numa entrevista, a gente tende a evitar. Por isso que eu saí de um extremo a outro. Eu percebi que o meu erro era ficar calado demais. E aí meu erro passou a ser falar demais. Só que eu não vou voltar nesse erro aqui de novo. Então as coisas vão fazendo assim, ó, até chegar nesse equilíbrio ideal, e aí eu consegui o meu primeiro emprego. Eu espero que essa história te ajude de alguma forma. Deixa aí nos comentários se você sente que você tem alguma crença limitante. Você que não mudou de área ainda, você que acha que tá velho demais, tá velha demais, ou acha que não é bom ou boa de exatas, ou acha que a área de dados não é para você, ou qualquer coisa. Deixa aí nos comentários qual que é a sua crença limitante, como é que a gente pode te ajudar aqui de alguma forma, porque eu tenho certeza que a sua crença limitante, se não foi minha algum dia também, ou não continua sendo minha, porque eu tenho ainda as minhas crenças limitantes, é de alguém aqui da nossa comunidade e talvez alguém te ajude aqui. Trocar esse tipo de experiência foi a melhor coisa também que eu fiz na minha vida. Porque eu percebi que eu não era a única pessoa ali que estava com medo dessas mudanças. Mas é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Meu nome é Danilo. Se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. Um abraço e até o próximo vídeo.